chama ao registro do seu pensamento de desconstrução. A desconstrução é o registro do seu pensamento. Uma ressalva para dizer que a desconstrução hoje aparece-nos também como outro, digamos, dos equívocos em torno da leitura de Derrida. Por um motivo. A desconstrução não tem nada de negativo, não tem nada de destruidor. Desconstrução não é destruir. A desconstrução, ao contrário, numa tradição que Derrida reclama de Lutero, por exemplo, ou reclama de Heidegger também, destruir é afirmar, se vocês quiserem, um movimento de texto que já está no texto. Não há texto que não seja ele próprio desconstrutível e que não se autodesconstrua. Ça se déconstruit, é o que diz Derrida, isso desconstrói-se, de alguma maneira. E, portanto, nós não estamos num registro de nihilismo, não estamos num registro de destruição, não estamos a destruir nada. A desconstrução é um embaraço para qualquer pessoa que ensaie explicar, que é impossível, Derrida, por um motivo, porque desconstrução não se define. A desconstrução é um pensamento e é um pensamento do impossível. O pensamento do impossível, que é uma das, digamos, aproximações à desconstrução, não é um registro de utopia, aliás, há uma oposição entre impossível e utopia em que Derrida insiste. O impossível é, se vocês quiserem, uma forma de pensar o próprio acontecimento. O que se passa é um certo andamento daquilo a que se chamou moderno condicionou a experiência e o discurso àquilo que se entendeu como o metodologicamente seguro, como o previsível, como o antecipável. A ordem das possibilidades foi arrumada por esta noção de experiência. Uma das coisas que faz a desconstrução é dizer que se alguma coisa realmente acontece, se algo tem um estatuto de acontecimento, esse acontecimento é o impossível. Só pode ser o impossível. O amor, o encontro do outro, o encontro com o outro, um dia só, se vocês quiserem, para não ir à complexidade das relações. Isto é o impossível, porque há um sentimento de indeterminação que pertence ao próprio evento e pertence ao próprio acontecer do evento. E convém ressalvar isto. E é por isso que eu vos trouxe esta primeira citação que está aí nos papéis que vos dei, que chamei primeiro o andamento, em que ele diz: a desconstrução não é nem uma filosofia, excede os limites da disciplina, nem uma ciência, nem um método, nem uma doutrina, mas, como digo frequentemente, o impossível. E o impossível como o que acontece. Isto vai ser importante não só, digamos, para entender, que nós não vamos hoje pegar muito nisso porque não teremos nem tempo nem arcabouço, mas eu não tenho tempo nem arcabouço, mas que terá a ver com uma certa releitura que Derrida faz da própria fenomenologia, que talvez o João Leandro Rosa fale um pouco para a semana. Portanto, aquilo que é o horizonte do fenómeno, e que no caso o impossível Derrida excede. E por outro lado, quer dizer, pressupor que não há nada de aéreo, não há nada de esotérico nesta afirmação de impossibilidade. A impossibilidade está aqui. Não se pensa politicamente sem esta impossibilidade. Não se pensa a esquerda sem um reduto de impossível. E mais, aqui seguimos a Derridiano, muito mais com o impossível do que, por exemplo, com a utopia, que é classicamente o reduto mais seguro para este tipo de pensamento. Derrida diz também: se tivesse a arriscar, Deus me valha, uma única definição de desconstrução, breve, elíptica, económica, como uma palavra de ordem, diria sem frase: plus d'une langue, mais do que uma língua. Veremos já de uma forma que eu espero que minimamente esquemática, se vocês quiserem, o que significa este registro mais do que uma língua. A questão é, em Monolinguismo do Outro, que é uma das suas obras, digamos, mais conhecidas, ele diz, escreve:
eu não tenho senão uma língua, ora ela não é minha. O que é que isto significa? Significa que nós não inventamos o luto da língua, nós herdamos a língua e nessa herança nós fazemos falar muitas línguas. Como diz Derrida, nós damos à língua na língua. E este registro de fidelidade, esta polifonia, se vocês quiserem, é também um dos impossíveis da desconstrução, uma das afirmações, se vocês quiserem, da desconstrução. Um outro ponto ainda deste primeiro andamento, ensaiando ao fim e ao cabo afirmar ou aproximar-nos ou vagabundear ou errar por este curso da desconstrução, é dizer que a desconstrução é um pensamento da fidelidade, mas de uma fidelidade que não tem nada a ver com coincidência. Derrida dirá fidelidade a mais do que um, a mais do que uma. Porém, e é mais uma ressalva para presentes ou futuros derridianos, nada ou quase nada em Derrida tem um só sentido. É o pensador dos muitos sentidos e é também o pensador da contradição e da aporia, o que muito irrita aos filósofos analíticos. Mas de qualquer das formas, é preciso então explicitar este mais do que um e mais do que uma, porque é claro que fidelidade a mais do que um é fidelidade a uma pluralidade, a uma diferença arqui-originária, a algo que nós não podemos captar completamente, herdeiros que somos herdeiros da língua, de um pensamento, de uma literatura, de tudo isto, e nunca estamos à altura dessa herança. Portanto, há aqui uma pluralidade que não tem economia, estamos sempre pequenos para ela. Porém, este mais do que um é também em Derrida o não mais o um. O que é que isto significa? Significa adeus à unidade em si mesma, adeus à soberania do número um, que foi, por exemplo, o fundamento da ontologia, portanto, de toda a disciplina do ser, toda a economia do ser, o ser único, e, de uma forma que provavelmente mais gente vai perceber, do Deus único. O registro, se vocês quiserem, como ele dirá, ontoteológico, da unidade indivisível. A questão é que a unidade indivisível não é só uma questão conceptual, é também uma questão política. Porque aquilo que será, enfim, uma das questões a pensar e que decorre o pensamento de Derrida é que toda a soberania, todo o poder, pelo menos as formas mais tradicionais de poder e de política, se pensou e se praticou a partir da unidade indivisível. Obviamente, a autarcia do rei soberano, depois, mais tarde, a unidade indivisível, por exemplo, de um povo, o que vai ser, obviamente, uma questão enorme no que toca a pensar a democracia. Por outro lado, ainda, aquilo que é a unidade, o fetichismo do número um, como dirá em políticas da amizade, naquilo que é o próprio conceito, o conceito com uma só definição e, portanto, com uma só delimitação. É este não mais um, esta recusa do número um, que Derrida dirá também na sua filiada mais do que um, portanto, na sua pluralização. Por outro lado, e se calhar em algo que nos inquieta ou nos preocupa mais, pelo menos neste contexto, a desconstrução é realmente aquilo que é o enunciar de uma outra política. Não de um outro sistema político, não de um outro enunciado político, mas uma outra forma de se pensar a política. Iremos daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, de qualquer das formas, para vos dizer que uma das coisas que Derrida desconstrói também, e uma das coisas que ele acusa, é a política enquanto pensamento a partir da polis. Portanto, a partir sempre de uma unidade, a partir sempre de uma centralidade. É esta a definição que nos vem desde a Grécia e é esta, de alguma maneira, é preciso fazer a retrair, fazer a recuar. Em nome de uma outra política que é também a política da afirmação do outro. E a política da afirmação do outro absoluto. Portanto, o outro absoluto é aquele que é irredutível a este centro desta polis.
O outro absoluto é o vadio. O outro absoluto é o todo e qualquer outro. Ou seja, numa sociedade de homens é um resistente feminino, num falocentrismo também é a voz feminina vinda do feminino. Eu acho que a Paula Sequeiros vai gostar desta, que eu vou dizer. Exatamente. Numa sociedade de homens enquanto antropos, o outro é o todo e qualquer outro, incluindo o próprio animal. É preciso fazer-se uma outra política do animal, também, em Derrida. Por isso é que ele escreve uma obra verdadeiramente notável, desde o título, que é, mais uma vez, um título duplo, né? Que é L'animal que je suis. O animal que eu sou, o animal que eu sigo. Eu tenho este duplo enunciado, esta dupla vertente. Portanto, Derrida diz-nos o que é preciso uma outra política. Este é preciso enuncia-se em francês como il faut. É preciso uma outra política. Significa que está em falta uma outra política também. Este está em falta diz-nos também o sintagma de um retraimento do político, ou seja, de um retraimento do conceito tradicional de política, que, como vos disse, está não só movido por um centro, mas movido pelo poder soberano de um próprio e do conceito de polis. E falta sempre aquilo que é o registro insinuado, não económico, do outro enquanto outro. E é isto um pouco que vamos ver, se calhar passando já aqui ao segundo andamento. No segundo andamento, eu optaria por, enfim, falar dele a partir de uma história conhecida, tradicional, história contada por Ovídio, de Eco. A história de amor, frustrada, como todas as histórias de amor, entre Eco e Narciso. Eco, como nós sabemos, era uma ninfa dos bosques e das fontes, e era uma mulher rebelde. O seu amor recíproco, o seu amor, digamos, por Narciso, a sua beleza infinita, ter-lhe valido os ciúmes da deusa Juno, que a fez não falar, ou seja, que a condenou a apenas repetir as últimas frases ou as últimas palavras daquele que antes se lhe dirigia. Daí, provavelmente, a própria palavra eco que nós temos. Portanto, Eco viu-se reduzido a uma condição de submissão. Falar só aquilo que o outro diz. Mas Eco era uma mulher ardilosa, como eu vos disse, uma mulher rebelde. E então o que ela fez foi que, com essa repetição, não deixou de falar por si mesma. Ovídio conta a história da seguinte maneira, no diálogo. Alguém aqui está? Portanto, perguntam. Está, respondeu Eco. Estupefacto, Narciso olha em redor e grita com quanta voz tem. Vem! Vem, responde-lhe ela, chamando-o. Anda cá, reunamo-nos. Diz Narciso, ela diz, unamo-nos. Obviamente, o que está aqui é, ao mesmo tempo, uma obediência à condenação, por outro lado, uma absoluta transgressão à condenação, porque o que é que faz é falar. Ela fala por si mesmo repetindo. Derrida, que gostava muito desta história, tem, que eu tivesse notado, 3 alusões a esta história ovidiana de Eco. Uma delas num textozinho chamado Pregnâncias, que é escrito para uma artista chamada Colette Blé, que faz ela própria uma citação a partir da história da arte, que é, ao fim e ao cabo, a história da arte feita em aguarela, vista pelo olhar de mulher. Daí, digamos, a colagem de Derrida, uma Eco, que seria, neste caso, a própria artista.
Derrida faz também alusão a esta narrativa de Eco num livro chamado Políticas da Amizade.